Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 16. Um trenó com um pinguim com 80 newtons de peso total está em repouso em uma ladeira de ângulo θ igual a 20 graus com a horizontal. Figura 6.23. O coeficiente de atrito estático entre o trenó e a ladeira é 0,25 e o coeficiente de atrito cinético é 0,15. Letra A. Qual é o menor módulo da força F paralela ao plano que impede o trenó de deslizar ladeira abaixo? Letra B. Qual é o menor módulo F que faz o trenó começar a subir a ladeira? Letra C. Qual é o valor de F que faz o trenó subir a ladeira com velocidade constante? Vamos identificar as forças que atuam sobre o trenó quando ele está em repouso na ladeira. Como sempre, vamos escolher o eixo X paralelo ao plano inclinado e o eixo Y perpendicular a este plano. As forças que atuam sobre o trenó são o seu peso vertical para baixo. Como o trenó pressiona a superfície da ladeira, de acordo com a terceira lei de Newton, ela exerce sobre ele uma força de reação normal no sentido positivo do eixo Y. Também atua sobre ele a força de atrito contrária ao escorregamento. O ângulo que a força-peso faz com o semi-eixo Y negativo é igual ao ângulo de inclinação da ladeira, como já vimos diversas vezes em problemas envolvendo o plano inclinado. No triângulo retângulo formado pela força-peso e suas componentes, o cateto oposto ao ângulo θ tem a mesma medida do módulo da componente x, o cateto adjacente tem a mesma medida do módulo da componente y e a hipotenusa tem a mesma medida do módulo do peso. Se calcularmos o seno deste ângulo utilizando as medidas dos lados deste triângulo, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, px, sobre a hipotenusa, P. Então, o px vai ser P vezes o seno de θ. Se calcularmos o cosseno de θ, o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, PY, sobre a hipotenusa, P. Então, o PY vai ser P vezes o cosseno de θ. Perceba que a força F e a força de atrito são as que juntas impedem o trenó de deslizar. A força F será mínima quando a força de atrito que atua sobre o trenó for igual à força de atrito estático máxima, cujo módulo pode ser determinado pela expressão F é m, a força de atrito estático máxima, é igual a μe vezes Fn, ao coeficiente de atrito estático vezes o módulo da força normal. Como o trenó está em repouso, nessas condições, a soma das forças que atuam sobre ele em qualquer direção escolhida deve ser nula de acordo com a primeira lei de Newton. Na direção y, Fn menos Py tem que ser igual a zero. Então, Fn menos P cosseno de θ, que é o Py, é igual a zero. Então, o Fn vai ser P vezes o cosseno de θ. Na direção x, temos a força F mais a força de atrito estático máxima menos Px tem que ser igual a zero. Então, fica F mais a força de atrito estático máxima é μe vezes Fn. E o Px é P vezes seno de θ, é igual a zero. Então, F mais μ0 vezes. E a força normal é P vezes cosseno de θ, menos P seno de θ é igual a zero. Passando todos os termos para a direita, menos o F vai ser P seno de θ menos μe vezes P cosseno de θ.
Como ambas as parcelas têm P, podemos colocar em evidência, então fica P vezes seno de θ menos μe vezes cosseno de θ. Substituindo pelos valores informados, fica 80, que é o peso, vezes o seno de 20 graus, que é o ângulo, menos 0,25, que é o coeficiente de atrito estático, vezes o cosseno de 20 graus. Então, dá 80 vezes o seno de 20 graus, dá 0,342, menos 0,25, e o cosseno de 20 graus, 0,940. Estamos escrevendo os resultados parciais com 3 algarismos significativos, um a mais do que a precisão das medidas originais, para fazer o arredondamento no final. Então, fica 80 vezes 0,342, e fazendo essa multiplicação aí dá menos 0,235, que dá 80 vezes, subtraindo esses dois valores aí, dá 0,107, 80 vezes 0,107 dá 8,56 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna F é igual a 8,6 newtons. Quando o trenó começa a subir, a força de atrito estático, que deve ser a força de atrito estático máxima, estará orientada no sentido contrário ao da força aplicada, se opondo ao movimento. Na direção Y, nada muda em relação à letra A. Como neste caso o trenó está prestes a subir a ladeira, mas ainda não iniciou o movimento, a soma das forças na direção X continua sendo nula, como na situação anterior, com a diferença que a orientação da força de atrito é oposta. Então, F menos FEM menos PX tem que ser igual a zero. Então, F menos a força de atrito estático máxima, μe vezes Fn, menos o Px, que é P vezes seno de θ, é igual a zero. Então, fica F menos μe vezes o Fn é P vezes cosseno de θ, menos P seno de θ é igual a zero. Passando todos os termos para a esquerda, menos o F, ambos são negativos, vão passar positivo. Então, o F vai ser P seno de θ mais μe vezes P cosseno de θ. Colocando o P em evidência, fica P vezes seno de θ mais μe vezes cosseno de θ. 80 vezes o seno de 20 graus mais o 0,25 vezes o cosseno de 20 graus. Então, dá 80 vezes o seno é 0,342 mais 0,25 vezes o cosseno, 0,940, que dá 80 vezes 0,342 mais, fazendo a multiplicação, dá 0,235. Fazendo essa soma aí, dá 80 vezes 0,577, que dá 46,2 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna, o F vai ser 46 newtons. Se o trenó estiver subindo com velocidade constante, a força de atrito que atua sobre ele é a força de atrito cinético, cujo módulo pode ser calculado pela expressão Fc é igual a μc vezes Fn, coeficiente de atrito cinético vezes a força normal, o módulo. Como antes, não muda nada nas forças que atuam na direção Y. Como o trenó sobe com velocidade constante, ainda vale a primeira lei de Newton, e a soma das forças que atuam sobre o bloco deve ser nula em todas as direções. Na direção X, fica F menos Fc menos Px tem que ser igual a zero. Então, F menos o Fc é μc vezes Fn menos P vezes seno de θ, que é o Px, é igual a zero. Então, fica F menos μc vezes a força normal é P cosseno de θ, menos P seno de θ é igual a zero. Passando todos os termos para o outro lado, vai ficar tudo positivo. Então, o F vai ser P vezes seno de θ mais μc vezes P cosseno de θ. Colocando o P em evidência, fica P vezes seno de θ mais μc vezes cosseno de θ. 80 vezes o seno de 20 graus, mais agora 0,15, que é o cosseno de atrito cinético, vezes o cosseno de 20 graus. Então, dá 80 vezes 0,342,
mais 0,15 vezes 0,940, que dá 80 vezes 0,342, fazendo a multiplicação, mais 0,141. Somando esses dois números, dá 80 vezes 0,483, fazendo essa multiplicação, dá 38,6 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna F é igual a 39 newtons.